Olá pessoal, está começando o programa Ultra Bela e hoje nós vamos falar daquele quadro maravilhoso que vocês já estão acostumados a assistir com a gente toda semana, que é o Ultra na Moda, deixando você muito mais bonita e muito mais elegante. E vamos também falar agora, já abrindo o nosso programa, com o luto. De que forma que nós encaramos o nosso luto? E as perdas em geral em nossas vidas, como é que a gente encara, né? É sobre esse assunto que vamos falar com a psicóloga Solange Mello. Oi, querida, seja bem-vinda, viu, Solange? Obrigada, prazer querida, tê-la é um prazer, aqui. viu? Um prazer estar aqui com vocês. Que programa bonito, não? Gostoso o astral daqui, né? Gostoso. Tá E bem eu acho que é leve. importante isso, você trazer informação para as pessoas, né? Você trazer informação para que elas consigam lidar melhor com as coisas que acontecem na vida dela. E esse assunto, Cibele, é um assunto tão delicado que ainda é um tabu para muitas pessoas. Com certeza. Aliás, eu acho, né, Solange, assim, que nós sabemos que o luto, ninguém está preparado. Eu não sei, penso eu. O que você acha disso? Ninguém está preparado, né? Porque a gente não aprende isso na nossa vida, né? A gente não consegue lidar com isso durante a nossa vida inteira. Por quê? Porque a gente não aprende isso. O oriental é diferente, né? O oriental é diferente. Ele lida com a morte, principalmente, que é a maior das perdas, né? Ele lida com a morte de uma forma mais natural. Ele encara a morte como uma transformação. O ocidental não. Ele não fala porque é um tabu. Ele acha, eu até brinco, eu digo assim, que as pessoas acham que a morte, ela só vai acontecer na casa do vizinho. É verdade. Né? Isso não é verdade. E como a gente não se prepara para isso, quando isso acontece na nossa vida, isso tira o nosso chão. É verdade. A gente se desestrutura e muitas vezes a gente acaba entrando em depressão, que é uma coisa muito grave. Né? Eu ainda, graças a Deus, ainda não perdi meu pai, minha mãe, nem meu irmão, pessoas mais, entes queridos meus mais próximos. A gente já perdi muitos parentes, muitos tios, primos e tal, e a gente já sente. Quem dirá perder pessoas mais íntimas da gente. Mas o que você falou, eu acho que a gente tem que se preparar mesmo. Assim, a gente tinha, eu estou tentando, Cibele, tentando trabalhar dia a dia a minha cabeça, já faz algum tempo, alguns anos, pensando que realmente nós estamos aqui de passagem mesmo. Sim. E é duro a gente encarar como oriental, como você mesmo disse, né? Sim, o oriental tem uma filosofia bonita até, né? De encarar, que vai para um outro nível, sei lá como é que eles veem, mas exatamente. Eu acho que eles encaram, eles foram preparados, como você falou, para receber a morte de uma forma mais suave, vamos dizer assim. Interessante que você falou que você nunca passou por isso, né? Eu já passei uma vez, e assim, mesmo sendo psicóloga há muitos anos, né, tendo uma bagagem muito grande, eu vou dizer para você, foi muito doloroso, né? Porque foi uma perda repentina. Uma pessoa que estava bem. Que é mais difícil. Que é mais difícil, que de repente foi embora. Então, assim, mesmo para quem está preparado, assim, até por uma questão de profissão, né? Sim. A gente dá uma caída. Tem um baque. A gente tem um baque muito grande. Nós somos seres humanos, né? E, né, sem sombra de dúvida, seria até anormal, eu acho, a gente passar por uma situação tão friamente, dizer assim, né? Sim, assim, o sofrimento, a dor, isso aí é normal, só que num determinado grau, né? Porque a gente sabe que existe o luto normal, aquele saudável, então assim, você perde uma pessoa, é lógico que você vai sofrer, é lógico que você vai chorar, você vai se recolher um pouquinho, né? Você não vai querer contato com muitas pessoas, às vezes é difícil você trabalhar, é difícil você voltar a estudar, é difícil você voltar a frequentar ambientes sociais, tudo isso é normal. Né? É até esperado e saudável, só que durante um tempo. Uma outra coisa que a gente vê, que aí é muito grave, Cibele, que é o luto patológico. Como assim? Então, assim, são pessoas que, por exemplo, eu atendo um grupo de mães, né, que perderam seus filhos, adolescentes, outras pessoas perderam filhos criança, na infância, e são pessoas que até hoje, passaram-se anos já dessa perda, são pessoas que ainda hoje não conseguem lidar com isso. Quer dizer, aquilo ficou meio que rotineiro. A pessoa fala disso o tempo inteiro, sofre como se tivesse acontecido ontem essa perda, né? Então, é uma coisa muito dolorosa e a gente percebe o seguinte, a necessidade, a importância de você viver o luto. Então, assim, o que é viver o luto? Se eu perco alguém importante da minha vida, é importante que eu chore, é importante que eu desabafe, é importante que eu vomite toda a minha angústia, toda a minha dor, toda a minha revolta. Porque assim, se a gente não passa pelas fases do luto, Cibele, a gente não sai dele. Então, e qual é o prazo que é
o normal, o prazo que seria o normal de um luto de uma pessoa normal, que de repente perdeu um ente, tal, uma pessoa que seja na parte de família? Olha, depende muito de pessoa para pessoa, depende da estrutura emocional de cada um. Mas a gente diz o seguinte, é em torno de um ano. Né? Até um ano, mais ou menos, é aceitável que a pessoa ainda fique mais triste, mais tristonha e tal. Um pouquinho menos até, eu diria. Mas quando chega um ano e a pessoa continua naquele sofrimento, naquela reclusão, muitas vezes, naquela não aceitação do fato, aí é hora de procurar um tratamento. Ajuda, né? Porque assim, a gente passa por algumas fases, né, do luto. Aí eu vou falar do luto da perda mesmo, né, da morte, né? Sim, que eu acho que é a maior perda de todas, com certeza. Né? Então, assim, a primeira fase é a negação. Então, não é possível. A pessoa não morreu, você está brincando comigo, né? Isso não é verdade. Então, a primeira coisa é a negação. Aceitar. Não aceitar. É a negação. Né? Uhum. Que, na realidade, é um mecanismo de defesa. É automático. É automático. Então, assim, aquilo ali é tão assustador para mim que eu nego. Eu nego para quê? Para não sofrer. Sim. Essa é a primeira fase, Cibele. A segunda, quando ela vê realmente que aquilo aconteceu, que aquilo é real, vem a revolta. Então, é a fase do grito, é a fase da explosão, é a fase da agressividade física, inclusive, de quebrar coisas, de agredir as pessoas, de xingar, dizer palavrão. É a fase da revolta, né? Vem toda aquela agressividade. Que aí, muitas vezes, o que a gente percebe? Que quem está do lado fala, não fica assim. Não chora, vai passar, você tem que ser forte. Né? Isso só piora, Cibele, a situação. Te perguntar, piora. Piora, porque assim, a pessoa tem direito de estar assim, porque ela está dilacerada por dentro. Então você pode perguntar, mas Solange, o que a gente faz numa hora dessa? Se a gente está vendo que alguém está nessa situação. Sofrendo, né? Acolha. Acolha a dor. Ou seja, pode gritar, pode xingar, pode às vezes quebrar coisas, que eu estou aqui para te ajudar, eu estou aqui para segurar. É diferente, né? É diferente. Aí depois ela passa para a terceira fase, que é a fase, muitas vezes, da depressão. É a tristeza profunda, né? Viu que é verdade, viu que aquela pessoa realmente foi embora, né? Não tem o que questionar, isso é um fato. E aí, muitas vezes a pessoa entra em depressão. Agora, Solange, o fato de quando a pessoa morre e que é feito aquele ritual todo, né? Sim. Que uns fazem a cremação e outros têm que esperar fazer todo aquele ritual de um dia praticamente, ou algumas horas, dependendo de como a pessoa faleceu. Você sabe que eu particularmente acho essa parte tão assim, para mim eu preferia que não tivesse, para mim. Sim. Não sei, o pessoal de casa. Porque eu acho um contato assim uma despedida, mas tão assim árdua, eu acho tão triste, assim tão pesada. Prolongar o sofrimento. Eu acho que assim, na minha modo de ver, é prolongar o sofrimento, porque é gostoso você manter aquela pessoa viva, né, aquela imagem viva, os momentos que você viveu com aquela pessoa, o que você fez, o que você foi tão importante para aquela pessoa, porque a gente tem que fazer isso em vida, né? Sim. Tem muita gente que, assim, até te perguntar isso em relação a tem pessoas que morrem, aí você se revolta, porque muitas vezes você deixou de fazer aquilo, você se sente com peso na consciência, vamos dizer assim. Também não tem muito disso? Tem. Então vamos a primeira questão que você colocou. É a questão dos rituais, né? Isso. Tem pessoas que, como você, Cibele, preferem evitar isso. Então, encurtam o máximo possível, né? Então, assim, que seja tudo muito rápido. Às vezes a pessoa falece, por exemplo, de manhã e à tarde, no final da tarde, já está sendo sepultada ou já está sendo cremada, né? Então, vamos fazer uma coisa rápida para a gente não sofrer muito, porque isso é uma tortura psicológica. Tem pessoas que sentem dessa forma. Tem pessoas que não. Que tem essa necessidade de se despedir de uma forma mais demorada do ente querido. Então, às vezes, passa o dia inteiro, passa uma noite inteira, uma madrugada inteira num velório para sepultar no dia seguinte. Então, depende muito de cada pessoa, né? É muito pessoal, né? Agora, a segunda questão que você está colocando. Muitas vezes, muito da dor que a gente sente, e principalmente muito da revolta que a gente sente, é por conta daquilo que a gente não fez com a pessoa ou pela pessoa enquanto ela estava viva. Né? Que a gente tem uma palavrinha que eu acho muito perigosa, que é culpa. Muitas vezes você fala, puxa, eu devia ter feito tal coisa, né? Eu devia ter perdoado, eu deveria ter sido mais generosa, eu deveria ter beijado mais, eu deveria ter dito que eu amo a pessoa. E agora não tem mais tempo.
acabou, né? Então isso muitas vezes é muito pesado e faz com que a pessoa tenha dificuldade em superar essa perda, né? Então por isso que eu digo que quando você lida com a morte, uma coisa muito importante que a morte ensina pra gente é que a gente tem que viver o presente, né? A gente está aqui conversando nesse papo gostoso, a gente não sabe daqui a meia hora o que vai acontecer, Sibeli. Com certeza, bem. Infelizmente. A gente não sabe. Então a gente tem que valorizar o momento presente. Né? Um dia eu vou falar, um dia a gente vai conversar sobre isso, um dia eu vou perdoar a pessoa. Agora. Agora. Você não sabe se você vai ter o amanhã, né? O passado já foi. A gente já foi. O futuro, né? A Deus pertence. O presente. Exatamente. O amanhã vai chegar, mas eu não sei se ele vai me encontrar aqui. Sim. Né? Então vamos fazer as coisas agora. Né? E outra coisa que eu acho que a morte ensina muito pra gente, né? É que ninguém é eterno. Ninguém vai ficar para semente. Ninguém vai ficar para semente, né? E vamos valorizar menos as coisas materiais. A gente sabe, né? Eu acompanho um paciente que tem câncer. E quando vocês têm uma situação drástica dessa na sua vida, você muitas vezes começa a perceber o que é de fato importante, Sibeli. Os valores, né? Os valores, né? A família, a amizade, né? O respeito, o amor. Então, assim, os bens materiais são importantes até certo ponto. Quando você se depara com uma morte, por exemplo, você fala, eu daria tudo para ter meu filho de volta. Com certeza. Daria tudo para ter minha mãe de volta, né? E você não vai ter. Por mais que você dê as coisas, você não vai ter. Por mais dinheiro que você tenha o poder nas mãos, é uma coisa que não tem como... Isso ninguém compra, né? Ninguém compra. Então, eu acho que valorizar as coisas que realmente têm valor. Então, assim, eu acho que a dor, ela é muito didática. Ela ensina, né? Quando a gente quer aprender. Quando a gente consegue aprender. Porque às vezes você sofre e você continua errando. Aí você sofre de novo, né? E você continua errando. Tem uma frase muito bonita que diz o seguinte, que a gente chora as mesmas lágrimas, muitas vezes, porque a gente comete os mesmos erros. Enquanto a gente não aprender, a gente vai continuar apanhando da vida, né? É como uma escola. Você entra na escola, se você não estuda durante o ano, o que acontece no final do ano? Reprovado. Você é reprovado. Para quê? Para começar tudo de novo e quem sabe de uma próxima vez você aprender, né? Sim. Então vamos aprender até com a dor de uma perda, de uma morte, por exemplo, de alguém que a gente ama. Porque é possível a gente aprender, ter uma lição disso. Claro. Espera só um pouquinho, Solange. Nós vamos para um rápido intervalo, que o papo, apesar de ser pesado, mas eu acho que é importante sim a gente saber como lidar com o luto. E nós já estamos voltando já com muito mais orientações da Solange Mello pra gente. Não sai daí. Nosso corpo é uma verdadeira máquina e o combustível são os nutrientes. Por isso é tão importante alimentar-se bem. Mas como nem sempre isso é possível, eu apresento a linha de vitaminas e minerais Sidney Oliveira. São mais de 100 produtos que ajudam a suprir a falta de nutrientes, fortalecendo a saúde e melhorando a imunidade. E todos com preço único, porque nossa saúde é única. Vale a pena conhecer a linha Sidney Oliveira, o combustível diário de que nosso corpo precisa. Elas aparecem discretamente, mas com o tempo podem se agravar. Para combater as varizes, Varivax. Varivax é um medicamento fitoterápico comprovadamente eficaz que atua diretamente na circulação, eliminando as dores, inchaço e aquela sensação de peso causado pelas varizes. Cuide bem de suas pernas com Varivax. Varivax, eficaz contra as varizes. Varivax é um medicamento. Seu uso pode trazer riscos. Procure o médico e o farmacêutico. Leia a bula. Ao persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Bem, gente, de volta com o nosso programa super gostoso, que é o Ultra Bela, e dando continuidade com a psicóloga Solange Mello em relação a perdas, em luto, em perdas em geral. Nós falamos bastante, né, Solange, em relação ao luto, que o quanto realmente é importante, e a gente tem que cada vez mais ir se acostumando e pondo na nossa cabeça, a gente ter que, como você falou, estudar lá atrás, né? Sim. Para a gente poder passar na prova, a gente também tem que tentar ir conduzindo isso na nossa alma, no nosso espírito a cada dia, que nós não somos eternos, infelizmente. Né? Gostaríamos muito de ser, mas não seremos, então a gente tem que realmente levar dessa forma
forma positiva, leve e deixar de gostoso aquilo que a pessoa fez pela gente ou que a gente fez pela gente, pelas pessoas também. E agora fala um pouquinho agora em relação a outros tipos de perda. Olha, existem algumas perdas que marcam bastante a vida, né? Por exemplo, a perda de um casamento, né? Difícil também. Porque quando a gente casa, a gente não casa pensando assim, bom, eu vou casar, vou ficar um tempinho e depois eu vou separar. Ninguém pensa dessa forma, né, Cibele? Não. Então, quando acontece uma separação, há uma frustração muito grande, né? Grande. Aquela sensação de fracasso, né? Sim. Nossa, eu não consegui levar esse casamento adiante, eu sou um inútil. E, na realidade, às vezes não é nada disso. Onde eu errei. Aonde eu errei, né? Então, por exemplo, num caso de uma separação, da perda por uma separação, o que é importante? De novo, a gente aprender com aquilo que aconteceu, né? Porque quando acontece uma separação, não existe só um responsável. Veja bem, não estou falando culpado, estou falando responsável. Sim. Os dois foram responsáveis por esse desentendimento e às vezes por esse corte, né? Porque casamento é um contrato, não só um contrato financeiro, mas um contrato de afeto. Sim. Né? Eu cuido de você, você cuida de mim, né? Então a gente vai caminhando juntos. Quando isso se quebra, os dois foram responsáveis. Às vezes um mais, o outro menos, mas os dois têm responsabilidade. Então é importante nessa hora que dói, né? A separação, às vezes o isolamento, às vezes o filho que fica longe, que fica com outro cônjuge, né? Às vezes a perda do padrão social, padrão aquisitivo, poder aquisitivo, tudo isso interfere, né? O que a gente tem que fazer nessa hora? Passou a dor? Aonde que eu errei, né? O que eu fiz que eu não deveria ter feito, né? Não no sentido de se autoflagelar, não nesse sentido, mas assim, onde que eu errei e o que eu posso fazer diferente daqui para frente, né? Porque quando a gente sai de um casamento, de uma relação, pensando dessa forma, a gente sai melhor do que quando a gente entrou, né? Porque qualquer experiência de vida pode nos acrescentar enquanto maturidade, enquanto sabedoria, né? Então, mesmo numa separação de casal, né, que não, às vezes o que a gente percebe, um fato gravíssimo, que eu acho que até dá um tema para o teu programa, que é a alienação parental. Às vezes você sai mal de um casamento, o outro quer a separação, você não quer, vocês acabam se separando e você acaba jogando os filhos contra o ex-cônjuge. Ixi, isso acontece muito. Isso é terrível, Cibele, isso é terrível. Então, assim, a separação ela pode ajudar? Pode. Como? Eu percebendo aonde que eu errei. Né? E se for o caso, eu pedir desculpa. Claro, ter Desculpa. amadurecimento. Ter amadurecimento. O reconhecimento, a humildade de ver onde pecou, onde errou, para não cair no mesmo erro com um próximo, de repente, uma próxima relação Exatamente. que você vier a ter também. Né? Uma outra perda importante é quando você, por exemplo, muda de país. Né? Também. Quando você muda de cidade, aí você olha para trás e vê que todos os seus amigos, às vezes família, tudo ficou lá atrás e você tem que recomeçar num outro lugar, às vezes com um ambiente completamente diferente, com uma cultura diferente, pessoas estranhas que você não conhece, pessoas, por exemplo, que vão trabalhar fora. Né? Sim. É uma perda. Né? Claro. É a perda da tua terra, dos teus contatos familiares. Até mesmo, né, Solange, em relação assim, a mulher fica e o marido tem que fazer, de repente, foi transferido, de repente, Sim. por um tempo não tão grande, mais de 6 meses, faz uma diferença também, Faz uma né? diferença. Existe uma perda ali, entre aspas, pequena, assim, transitória, mas que chega a mexer com a estrutura familiar. E se o casal não tiver uma boa estrutura emocional, isso pode, inclusive, comprometer o relacionamento. Sim. Né? Porque, por exemplo, se você está aqui, teu marido está longe, vocês podem manter contatos, por exemplo, via internet, vocês podem, um vem, de vez em quando o outro vai. Uhum. Então, assim, é difícil, mas às vezes eu percebo que as pessoas querem só o lado fácil. É mais fácil, né? O que é mais fácil, a pessoa acha que acaba acomodando. Cria uma acomodação aí dentro, nesse sentido da facilidade, que você não quer saber de mudar. Não quer. Aí aquilo que é um pouquinho mais complicado, você fala, não, prefiro ficar onde eu estou. Mas você percebe que às vezes uma dificuldade faz com que você busque alternativas. Né? Faz com que você exercite o teu pensar, claro. A tua criação, né? E faz com que você acabe buscando novas alternativas para resolver aquilo. Sai da mesmice. Sai da mesmice, né? Que eu digo, sai da tua zona de conforto, Sim. né? E faz com que você cresça. Isso, exatamente. O crescimento, eu acho que qualquer perda pode trazer um crescimento. Por exemplo, a gente passou algum tempo atrás um problema, aquela crise mundial de 2008, né? Aquela crise financeira, as pessoas perdendo o poder
poder aquisitivo, perdendo emprego. É difícil? É muito difícil você viver num padrão e de repente você perde tudo aquilo e vai para um outro. Num primeiro momento você fala, mas não tem nada de bom nisso. Você perdeu o teu poder aquisitivo, você tem menos dinheiro, você morar mal, você se locomover de uma forma mais precária. Tem o lado ruim? Tem. Não vamos também ser hipócritas e dizer que tem só o lado bom. Não. Mas como é que eu vou, muitas vezes, lidar com essa situação? Teve gente que perdeu o emprego e montou um pequeno negócio e hoje é um grande empresário. Sim, e está até mais feliz. E está até mais feliz. Realizado. Então, tudo é você ver o que cada situação traz de bom para você. Porque, no primeiro momento, a gente desespera. É verdade. A gente fala, acabou minha vida, não tem mais saída. Agora, Solange, as crianças, né? A gente falou um pouquinho lá atrás no primeiro bloco, com perdas. Como é que elas conseguem administrar as perdas? Seja perdas de separação, seja perdas mesmo do pai ou da mãe. De que forma essa criança ela encara? Olha, depende de como os pais encaram. Né? Porque assim, a gente vê que criança é muito reflexo do pai e da mãe. Uhum. Se o pai e a mãe encaram de uma forma desesperada, aflita, ansiosa, né, e negativa, as crianças vão absorver isso e vão pelo mesmo caminho. Então, a criança olha para o pai, olha para a mãe, né, e muitas vezes reproduz o comportamento do pai e da mãe. Aconteceu uma perda na família, por exemplo. Né? Se o pai e a mãe têm serenidade, né, têm tranquilidade para conversar sobre esse assunto com o filho, né, explicar o que está acontecendo, sem dramatizar, né, a criança vai absorver. Ela vai ter um certo sofrimento? Certo. Vai, claro que vai. Né? Mas assim, criança também pode sofrer e crescer com isso. Né? A vida não tem só o lado cor-de-rosa. Tem o outro lado também. E a gente só vai ser diminuído por isso, a gente só vai cair, né, se a gente não tiver uma boa estrutura. Então, tudo depende da maneira como os pais encaram. Né? Então, assim, por exemplo, perdeu o padrão aquisitivo. A criança saiu da escola pública, particular e foi para uma pública. Tem o lado negativo? Tem. Né? Mas fala, bom, mas nada é para sempre. Né? A gente está passando por uma fase difícil, mas a gente vai lutar e a gente vai recuperar aquilo que a gente perdeu. Né? Então, não dramatizar. Não, senão, a gente cai naquilo que a gente chama a pessoa se auto-vitima. Né? Nossa, minha vida é uma desgraça. Tudo, né? Mas é verdade, a pessoa entra nessa, né? Nada o que eu fiz para receber isso, para merecer isso? Exatamente. Aí começa a emanar coisas negativas. A criança está ali do lado, começa a perceber. Coitadinha, não sabe nem. E vai reproduzir, Sibeli. Vai reproduzir. Então, assim, a gente está passando por uma fase difícil? Está. Também não adianta mentir, porque a criança percebe. Né? Mas a gente vai superar. A gente vai superar, porque todo mundo passa por fases difíceis na vida, né? Por que a gente não passaria? Não é verdade? Com certeza. E você, assim, dentro do seu trabalho, as crianças quando tem esse tipo de situação também de perdas e que ela não, ou que tem uma mãe que de repente não está conseguindo passar essa naturalidade ou essa firmeza, essa tranquilidade para os filhos, é importante também que eles façam algum tratamento psicológico? É importante. Às vezes a pessoa fala assim, mas o meu filho está passando por isso, está sentindo isso, né, tá com tal e tal problema. E eu acho que às vezes é mais importante a mãe ir para um tratamento. O pai ir para um tratamento. Porque a criança é um reflexo daquilo que ela está vendo dentro de casa. Né? Porque o que acontece, Sibeli? Às vezes a criança vai para o tratamento. Muito bem. Você começa a atender a criança, começa a trabalhar as coisas com a criança começa a se modificar dentro de casa. A estrutura familiar é doente, patológica. Sim. Aí quando a criança vem para casa e começa a mostrar as mudanças dela, o pai e a mãe não aguentam, vamos dizer assim, não aguentam o tranco, o que faz? Tira a criança da terapia. Por quê? Porque a criança está mostrando para eles, pai e mãe, o outro lado. Né? E muitas vezes eles não querem ver. Porque o que acontece às vezes? Os pais levam a criança para a terapia e falam assim, o problema é dele. É fácil transferir, né? É fácil transferir, né? Então, assim, eu acho que às vezes é muito mais importante, claro, se os três puderem ir, ótimo. Mas se não puderem, que vão o pai e a mãe. Né? Porque o pai e a mãe mudando a postura, mudando o comportamento, a criança vai mudar também. Sim, né? É automático. É automático. Porque assim, pai e mãe doentes, emocionalmente falando, vão gerar, digo assim, vão desenvolver um filho doente emocionalmente. Uma outra coisa que eu queria só comentar com você é a questão da perda da saúde. Porque às vezes a pessoa está bem, fisicamente falando. Nossa, é verdade, hein?
e de repente aparece um câncer, por exemplo. Nossa, isso também é difícil. Ou uma outra doença grave, né? Que mexe, né? Com a Que tua mexe. cabeça. E aí como lidar com isso? Né? Como lidar com isso? É sempre importante a gente entender, Cibele, que tem até uma frase que eu queria falar aqui para vocês, que essa Fique à frase não é vontade, minha, meu bem. essa frase não é minha, mas eu acho de uma sabedoria. Diz o seguinte: quando a boca cala, o corpo fala. E quando a boca fala, o corpo sara. O que quer dizer isso? Doenças são palavras não ditas. Quantas vezes a gente adoece? Engole bem, a gente vai engolindo o Exatamente. sapo. A gente vai engolindo. É verdade. Sabe? Vai engolindo. E o pior é que a gente não engole, fica aqui. Mas, Solange, é tão complicado também isso que você falou, é muito sábio e muito profundo. Mas, assim, é complicado, às vezes, a gente quer ser gentil, né? Você quer ser mais inteligente espiritualmente falando, em se calar, do que se igualar àquela conversa, de repente, que acaba gerando, às vezes, algumas brigas, algumas discussões, aquele diz que me diz que, igualar ao nível da outra pessoa. Então, é complicado também de você se relacionar, né? É complicado. E aí gera um outro assunto que eu acho que é um assunto legal também para o seu programa. A Nós vamos ter muito assunto aqui a com importância de falar não. Uhum. Tem horas que é não. E tem horas Não que é não, e sim é sim. Sim. Então tem horas que não adianta você entrar, né, naquele cabo de guerra, você puxa de lá, eu puxo daqui, a gente sei. fica para lá e para cá. Tem horas que é não. O outro vai gostar? Não vai gostar. Problema dele. Problema dele. Eu não sou responsável pelos outros. Eu sou responsável por mim. Então, assim, a gente o tempo todo, Cibele, a gente enfrenta situações que às vezes nos desgastam. Nossa, e como? E o que a gente faz com isso? A gente mostra, a gente pontua. Você fala, Solange, não pode porque é meu chefe. Né? Não pode porque é uma pessoa que tem autoridade sobre mim. Então você mostra com educação, você mostra com elegância, com clareza. Você até pode fazer aquilo que ele está te pedindo. Mas fala, olha, eu vou fazer, mas eu acho que... Né? Então, assim, é importante você não levar ressentimento para a tua alma. Tem uma frase que diz assim, não acorde o câncer que existe dentro de você. Todo mundo tem dentro de si coisas, aquele monstrinho, né, que está ali dormindo. Uhum. Se você cutucar, ele acorda. E como é que a gente cutuca? Através do nosso comportamento. Aguentando. Eu sei, aguentando. Tem horas que você tem que virar a mesa. Tem horas que você chega e falar. Primeiro você tem que falar, conversar, pontuar. Mas tem horas, Cibele, que você fala, olha, eu já falei 555 vezes. Agora chega. Com o filho, com o marido, com o irmão, com sogra, com o cunhado, né? Com o vizinho. Né? Então, assim, é se respeitar. Se respeitar. Então, assim, como é que você sabe até onde você vem? Quando eu mostro, olha, Cibele, você para aqui. Daqui para cá o espaço é meu. E a pessoa vai ter que respeitar. Vai ter que respeitar. Você falou, mas e se ela não respeitar? Se ela não respeitar, você corta o vínculo. Eu entendi. Você corta o vínculo. Né? E sem culpa, porque você avisou. Isso é importante. É a conversa, né? É a conversa. Você falou, a tal da conversa. Então, muitas vezes a doença vem para mostrar para você que você ultrapassou o teu limite. Que você se desrespeitou. Que você não se permitiu ser agredido pelo outro. Né? Que é uma forma de você parar e falar, opa, né? Aonde que eu estou errando? Até onde eu posso ir também, né? Exatamente. Que eu posso permitir. Porque a gente acha que não, eu posso, não, né? Eu passo a mão em cima, eu relevo aqui, eu relevo ali. Mentira, não tá relevando nada. Está sofrendo, está aguentando, está aguentando. Aí chora no canto, então começa com dor aqui, úlcera ali. É o corpo falando. Para. Para. Adorei essa tua dica, viu, bem? E tenho certeza que o pessoal de casa também vai refletir muito em relação a tudo que você falou. E valeu muito a pena você estar com a gente. Ai, adorei. Foi muito bom que pena, mesmo. Né? Passou rápido, que bom. Mas você é uma pessoa tão querida. Obrigada, e que você vai voltar com certeza outras vezes com outras pautas. Nossa. Você vai agendar umas pautas legais pra gente. Muito obrigada, viu? Obrigada mesmo por você ter estado aqui com a gente. Obrigada. E olha, eu quero que você deixe seu contato para o pessoal de casa. Então eu vou dar 2 contatos. Quem tiver Facebook, Solange Melo Psicóloga. E quem não tiver Facebook, mas tiver e-mail, solangemelopsicóloga@gmail.com.
Obrigada, querida. Foi uma honra, uma alegria. Espero voltar. Espero ter ajudado de alguma forma. Nossa, e como ajudou. E foi uma honra para nós. Obrigada. Gente, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já com aquele quadro delicioso que é Ultra na Moda. Não sai daí. Nosso corpo é uma verdadeira máquina e o combustível são os nutrientes. Por isso é tão importante alimentar-se bem. Mas como nem sempre isso é possível, eu apresento a linha de vitaminas e minerais Sidney Oliveira. São mais de 100 produtos que ajudam a suprir a falta de nutrientes, fortalecendo a saúde e melhorando a imunidade. E todos com preço único, porque nossa saúde é única. Vale a pena conhecer a linha Sidney Oliveira, o combustível diário de que nosso corpo precisa. Elas aparecem discretamente, mas com o tempo podem se agravar. Para combater as varizes, Varivax. Varivax é um medicamento fitoterápico comprovadamente eficaz que atua diretamente na circulação, eliminando as dores, inchaço e aquela sensação de peso causado pelas varizes. Cuide bem de suas pernas com Varivax. Varivax, eficaz contra as varizes. Varivax é um medicamento. Seu uso pode trazer riscos. Procure o médico e o farmacêutico. Leia a bula. Ao persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. De volta com o programa Ultra Bela e agora aquele momento que eu amo fazer e eu sei que vocês adoram de ver aí de casa, que é o Ultra na Moda, que é transformar, repaginar a mulher, né? Quem que mulher que não gosta de se sentir mais bonita, mais elegante, mais charmosa, né? Então assim, ó, meu trabalho, eu sou consultora de moda e se você quiser o meu trabalho aí na sua casa para ver o seu guarda-roupa, ver em relação ao seu trabalho, a sua vida social, veja o seu biotipo, enfim, a gente dá uma repaginada, juntamente com você eu vou até aí e faço o meu trabalho bem de pertinho com você e eu tenho certeza que você vai gostar. E meu telefone é 011 9873 5514, operadora 11 9873 5514, tá bom? Quero também agradecer imensamente ao seu Sidney Oliveira, presidente da Ultrafarma, por esse espaço, por essa oportunidade feita, né, dada para nós, para que a gente pudesse fazer esse programa tão bonito, tão assim alegre e levando tanta informação também para o pessoal de casa através das entrevistas, né, do lado médico e também com a transformação do nosso quadro Ultra na Moda. Muito obrigada mesmo, seu Sidney, espero que o senhor esteja gostando e todo o pessoal de casa também. Se alguém de vocês quiserem participar conosco aqui, é muito simples, vocês vão até o espaço social ou telefonam para o espaço social, que o telefone de lá é 5591-1468, 5591-1468. Lá vocês vão pedir para falar com o Vavá, ou a Maria do Amparo, ou com a Maria Alice. Eles estão ali para receber vocês e poder explicar direitinho como é que funciona para vocês estarem aqui comigo, gravando com a gente aqui este quadro Ultra na Moda, tá bom? O Espaço Vogue também. Quero agradecer imensamente pelo local onde nós gravamos e mandar um beijo para o Mauro e para a Alessandra, que são os donos daqui. O telefone deles é 011 4328 4865. 011 São Paulo 4328 4865. Dizer que aqui, gente, fica em Perdizes. Aqui eles têm um número de pessoas profissionais maravilhosos e competentes que fazem de você uma pessoa muito mais moderna, muito mais produzida em todos os aspectos. Tem a área de massagem também aqui para vocês fazerem, tem muita coisa bacana, vale a pena de vocês conhecerem todos os profissionais e o espaço daqui também, tá bom? Bem, agora é o seguinte, nós vamos mostrar para vocês o antes da nossa contemplada desta semana, que é a nossa querida Virgínia. Roda o VT. Vocês precisam conhecer o espaço social. Além dos diversos atendimentos oferecidos, você aumenta o seu círculo de amizade. Lá vocês têm a parte de yoga, massagem, tem os profissionais que fazem a parte de pé, mão, tem também trabalhos artesanais, como crochê, tricô,
Lá vocês podem também desfrutar de um bom papo com várias pessoas bacanas. Vale a pena vocês irem conhecer. A Virgínia, 58 anos, essa sim, teve uma transformação incrível, totalmente outra pessoa. E literalmente o Marcos e a Guete fizeram dela uma nova mulher. Olá, Sibeli, tudo bom? Público de casa, eu estou com minha modelo hoje, Virgínia, aqui também, que chegou para mim com uma fragilidade muito forte no cabelo. Além da textura do fio ser fino, Virgínia está passando por uma queda de cabelo. Mas eu já expliquei tudo para ela, o que ela vai fazer daqui para frente e tudo mais. Houve o quê? Como vocês podem ver na foto do antes e o agora, vocês vão ver que Virgínia tinha assim mais ou menos 4 a 5 dedos de raiz de cabelos brancos grisalhos e uma ponta marrom. Sem querer agredir muito o cabelo, eu já unifiquei, já aproveitei essa cor da ponta que sobrou, já executei o corte, deixei ele bem mais curto, porque eu acho que cabelo quando está caindo, quando está frágil, não pode ser muito comprido. Quanto mais livre, melhor. Fiz a correção da cor, tá? E assim, a minha proposta para ela foi volume. Esse volume feito por mim foi feito com Babyliss aqui, né, no salão, né, que é o meu material, tá? Ela pode executar em casa secagem com secador e criar esse volume com bobs de velcro, entendeu? Muito legal, bacana, espero que tenha gostado, ok? E volte para dar continuidade. Volto sim, tá? A todos vocês até a próxima semana e muito obrigado. Oi, Sibeli. Estamos aqui com a Virgínia e a dica da maquiagem de hoje é a maquiagem para emagrecer. Vamos afinar o rosto, vamos afinar o nariz com o pozinho. Sempre com um tom marrom ou mais claro, nós vamos passar o marrom na têmpora em sentido à boca. No nariz, nós passamos ao lado em direção à pontinha. Também podemos passar o marrom. Por quê? Porque o escuro, ele esconde e o claro realça. Podemos também colocar aqui um pouquinho de escuro para dar um pouquinho de profundidade. Isso é na ilusão de ótica. Outra dica também que eu dei para Virgínia é lavar o rosto com sabonete para o rosto. Aquele sabonete que a gente utiliza para o corpo é para o corpo. E esse é para o rosto, normalmente um sabonete gel. Gostaram da dica de hoje? Se você quer mais, entre no meu Facebook, Guete Reis Maquiadora. Espero você lá. Beijos maquiados! Minha querida Virgínia, chega mais que coisa do teu antes e teu depois. Você viu a transformação? Menina, dá uma voltinha? Mas o que é isso? Eu amei. Eu E você? também. Olha, Fala, pessoal de casa, o que você achou? eu amei. Agradeço ao seu Sidney, ao Espaço Social, a Vogue, os profissionais aqui que foram, nossa, foram fantásticos, ótimo. Marcos, que foi o cabeleireiro que me ajudou muito. Que, aliás, o Marcos fez uma bela transformação, porque você tem pouquinho de cabelo, né, Virgínia? Eu tenho pouco cabelo, Tem né? probleminha de queda. E ele, né, me ajudou bastante, porque às vezes a gente começa a prender o cabelo. É verdade. Né? Na hora do banho a gente está com pressa, prende o cabelo e vai embora, né? É verdade. A gente vai mais pro lado prático. Prático, E né? muitas vezes a praticidade não deixa a gente tão bonita. Tão bonita, Não valoriza né? tanto não a gente. valoriza tanto na gente. E por ficar muito tempo sem cortar. Porque às vezes eu fazia muito permanente antigamente, né? Por ele ser fininho. Por ele E ser quebra fininho muito e quebra também. muito. Então agora ele me ajudou porque eu pretendo mais pro futuramente conservar ele Esse comigo, corte. né? Com ele, vim aqui para ele me ajudar sempre na transformação cada vez melhor, né? Se Deus quiser. Que, aliás, é isso que nós queremos, que vocês tenham continuidade. Porque não adianta também, né, Não Virgínia, adianta. vocês virem hoje, ficarem linda, maravilhosa, e depois Depois voltar voltar, tudo outra vez o tudo que outra era. vez o que O era, importante é vocês realmente escutarem mesmo
a opinião deles, que são pessoas competentes, para vocês ficarem mais bonitos. Né? Mas você ficou muito mais, você deu uma repaginada incrível. E a maquiagem da tá Guete me sentindo também. com mais jovem. Não é? Isso é tão bom, né? Ou se é, né? Esse astral da gente é outro. Nossa, é não outro tem, mesmo, não tem preço. A gente não tem preço. E em relação à roupa tua, o que eu queria falar pro pessoal de casa? Eu coloquei nela, gente, uma túnica. Ela é um tecido bem molinho, que não aumenta a silhueta dela. Muito pelo contrário. Ele cai bem mole, não marca nada da silhueta dela. Decotinho V, para quem tem muito seio, é o essencial, é o decote mais correto que tem, é o decote V, viu, gente? Outra coisa que eu gostaria de ressaltar. A estampa da roupa dela é uma estampa onde eu brinquei com a linha de cola misturado com flor. O que isso se remete? Que quando você faz uma mistura de estampas que não é homogênea, você acaba que dando uma disfarçada maior na sua silhueta. Outra coisa, aqui embaixo a túnica dela vem no comprimento ideal. Se ela usar, a pessoa que tem o biotipo da Virgínia, usar blusinhas muito curtas, o que acontece? Ela vai abrir e ela vai ficar maior. Então a gente tem que procurar um comprimento que não seja nem muito comprido e nem muito curto. Este aqui é o limite máximo para ela colocar, para ela poder ficar mais longilínea, tá? A parte da calça dela de jeans. Jeans, como sempre eu falo, não cai de moda nunca, muito pelo contrário, veio para ficar para sempre, para homem, mulher, criança, para todos nós. É sempre importante a que nós, às vezes eu mostro algumas anteriormente, que eu coloco a virinha para cima. Quando você coloca a virinha para cima, tem que ser para uma pessoa, de repente, mais magra ou mais alta. Porque quando você vira a barra para cima, faz você achatar. Então, nós pusemos a bainha dela por dentro, tá, da calça, e olha que sapatilha show. A sapatilha é do... Quero até mandar um beijo para eles, para calçados GIF, J e F. Quero mandar um beijo para a Ilma e para o Jadson, que cedeu essa sapatilha para nós aqui no programa. E ela é toda já, gente, já é lançamento de outono. Ela é toda chamuscadinha com esse brocado, que vai usar muito dourado e prata para essa estação que nós vamos entrar, tá, gente? E os lacinhos estão aí, firme e forte. Bom, minha linda, eu já falei demais, eu já dei todos os meus recadinhos e agora a passarela é sua. Você faz favor de se soltar? Pode deixar. E ser a Gisele Bündchen dessa passarela, tá bom? Tudo de bom. E, gente, ó, até sábado que vem, às 7 horas da manhã na Rede TV. E sábado, uma hora da manhã, de sábado para domingo, na TV Gazeta. E um beijo pro pessoal do Facebook. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, querida. Até.